Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. Eu tava com saudade, você tava com saudade também? Eu espero que sim, né? Coloca aqui nos comentários. Vamos lá, gente, hoje é quarta-feira e eu já quero começar a fazer uma pergunta para você, para te confrontar. Qual foi a decisão mais precipitada que você já tomou na sua vida? Foi uma compra feita por impulso? Ou foi um relacionamento iniciado por carência? Teve alguma resposta que você deu no calor da emoção? Ou teve algum sonho abandonado pelo cansaço? Se abandonou no meio do caminho? Porque muitas vezes a gente não perde aquilo que Deus preparou para nós porque o diabo roubou de nós ou porque o diabo nos tirou, mas porque nós fazemos uma troca. Então a gente troca o que é eterno pelo que é urgente. O propósito por um alívio momentâneo, um alívio imediato, e é exatamente isso que Gênesis 25 vai nos ensinar nessa aula. O que é que a gente tem trocado que é eterno por algo momentâneo e a gente está culpando até o diabo por algo que nem foi ele que fez, foi a gente que tomou uma decisão precipitada. E é por isso que o tema da nossa aula de hoje é: não troque o que é valioso pelo que é urgente. E para isso, a gente vai estudar então o capítulo 25 de Gênesis, entender um pouquinho do que vai acontecer aqui. A gente vai ver nesse resumo aqui que eu vou fazer para vocês, mas é importante que depois você vá lá, pegue a sua Bíblia, leia o capítulo inteiro, porque aqui eu faço mais um resumo. É interessante você ver o capítulo inteiro, porque é legal, pelo menos eu não sei como é a sua Bíblia, mas a minha, as falas de Deus, do Espírito Santo, né, dos anjos estão em vermelho, e tem aqui falas que o Senhor mesmo fala com os personagens, né? E a gente vê que Sara morreu, foi sepultada e Abraão construiu uma nova família, teve novos filhos, inclusive aqui fala-se todos os descendentes de Abraão com essa nova mulher. Mas Abraão, antes de morrer, que a gente vai ver que nesse capítulo ele também vem a falecer, ele garante que Isaac continue sendo o herdeiro da promessa. Então ele separa, né, Isaac para isso. Abraão morre em boa velhice, vai se encontrar com seus antepassados aí no reino dos mortos. E o detalhe que emociona muito nessa parte aqui é que a gente vê os dois irmãos, Isaac e Ismael. Lembra de Ismael, que foi mandado para o deserto por ter sido filho da empregada, né? Quando a Sara teve aquela decisão errada de pedir para que Abraão deitasse com Agar. A gente vê os dois aqui sepultando juntos o pai, né? Dois irmãos que seguiram caminhos diferentes, conseguiram se unir naquele momento para poder se prostrar em honra ao seu pai. E depois da gente ver esse sepultamento, a narrativa volta para Isaac e Rebeca, onde Rebeca, curiosamente, assim como Sara, mãe de Isaac, era estéril também, não conseguia gerar. E Isaac, né? Isaac ora ao Senhor pela sua esposa. Ele foi, orou e pediu para Deus para entender o que estava acontecendo. Deus responde a sua oração. Fala também que Rebeca vai engravidar, que Rebeca vai ter filhos. Isso de fato acontece, só que durante a gravidez de Rebeca, os bebês lutavam dentro do ventre dela. Isso mesmo, os bebês. Rebeca engravidou de gêmeos. E esses gêmeos eram Esaú e Jacó. E a gente vê uma famosa passagem que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Porém, quem tem o direito da primogenitura, quem foi o primeiro, foi Esaú. Com o passar do tempo, os dois crescem e cada um adota uma personalidade. Esaú, ele se torna caçador e Jacó, ele gosta de ficar mais próximo da casa, então ele é o que cozinha, o que cuida da casa. Esaú é o que sai para trabalhar, caçar, cuidar do gado ali. E certo dia, cansado e faminto do trabalho da roça, Esaú chega do campo e Jacó estava fazendo um caldo, uma comida, e Esaú pede aquilo para ele. E ele fala assim: eu te dou essa comida, mas a gente tem que fazer uma troca. Você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou um prato de comida, na época um prato de lentilha. Esaú, cansado, achando que vai morrer, ele fala: o que eu vou fazer com primogenitura? Não tem nada para fazer com isso, tá? E aí Jacó faz ele prometer, Esaú aceita e ele troca. Esaú dá a primogenitura e Isaac, né, Esaú dá a primogenitura e Jacó pega
o prato de comida e dá para ele por essa primogenitura. Então, a gente vê que Esaú abre mão de algo extremamente valioso por causa de uma necessidade momentânea, né? Ele mal sabia o que significava o direito da primogenitura e entregou por um prato de lentilha. E aí o episódio acaba, tá bom? O capítulo, na verdade, acaba. Depois você pega, dá uma lida para que você entenda melhor tudo isso. Eu fiz um resumão aqui para você. Vamos agora, então, entender quais são os ensinamentos que a gente tem para tirar do capítulo 25 de Gênesis? Vamos lá? E o primeiro ensinamento que a gente tira sobre esse capítulo é que as promessas não eliminam os processos. A gente vê que Rebeca também era estéril. A mulher escolhida por Deus para dar continuidade àquela nação da promessa não podia gerar filhos. Então, ela também passou por um período de espera. Só que hoje eu tenho a sensação que nós estamos de que forma? A gente olha para a promessa e entende assim: só porque Deus prometeu, as coisas precisam acontecer de forma fácil, né? Deus prometeu, vai cumprir. Deixa eu sentar aqui e esperar porque vai cumprir. E a Bíblia mostra pra gente que processos e promessas caminham juntas, em paralelo, uma ao lado da outra. Existem pessoas que desistem porque confundem a demora com o abandono. Mas a demora é o tempo de preparo, é o tempo da sua transformação para poder ter na mão aquilo que Deus te prometeu. Então, para a gente mudar esse padrão que a gente tem visto hoje, a gente precisa aprender a permanecer firme, mesmo quando a promessa ainda não se cumpriu ou ainda que ela não tenha se tornado visível. Porque muitas vezes a gente tem a promessa, mas ela está tão distante que não é nem possível ver. Então, para a gente mudar esse padrão, né, e começar a olhar diferente as promessas e os processos, a gente precisa aprender a permanecer firme, mesmo quando a promessa ainda não se tornou visível. Porque muitas vezes a gente tem uma promessa, mas a gente não consegue enxergar. A gente olha e fala assim: poxa Deus, caraca, que loucura, isso não vai acontecer. Porque é tão surreal as promessas do Senhor que às vezes a gente não consegue ver. E a espera não significa que é a ausência de Deus. A espera significa um tempo de preparo. Porque a promessa não elimina a nossa necessidade de continuar tendo fé em Deus, tá bom? E aí a gente pode ir já para o segundo ensinamento, que é antes de buscar a resposta do mundo, a gente precisa buscar as respostas de Deus. O que isso significa? Quando Rebeca percebe algo estranho dentro do seu ventre acontecendo naquela gestação, ela não cria teorias, ela não vai buscar uma parteira, um médico, um sábio, um sacerdote. Ela procura Deus, ela ora ao Senhor para entender o que está acontecendo. Só que hoje a gente vive uma geração que primeiro consulta as redes sociais, primeiro consulta os amigos, os vídeos do YouTube, o banco, as opiniões e por último vai consultar Deus. Primeiro, eu tô com um problema financeiro, deixa eu ver se o gerente libera o empréstimo. Se liberou, tá ok, tô seguindo. Mas se não liberou, aí eu vou orar. Aí eu vou pedir para Deus um milagre. Então, muitas vezes Deus é o último a ser consultado. E como que a partir de hoje a gente vai mudar? A gente não há problemas, a gente vai entender que não há problemas em ouvir conselhos. Muito pelo contrário, há muita sabedoria quando a gente para ouvir conselhos. Existe uma grande diferença entre buscar conselhos e substituir Deus por esses conselhos. Você pode buscar se aconselhar, você tem que ter pessoas para te mentorear, para te aconselhar, porque duas cabeças pensam melhores que uma. Mas substituir isso por Deus, não. O centro da sua vida é o Senhor. A primeira voz, a primeira resposta, a primeira opinião é de Deus. As outras é para ser confirmação de exclusão ou de sequência na caminhada. Nem toda pergunta precisa de uma resposta humana, mas eu te garanto que toda pergunta já tem uma resposta divina. O terceiro ensinamento é que nem todo conflito significa que Deus está ausente. Olha só, os dois irmãos, eles lutavam dentro do ventre. Mesmo assim, Deus estava trabalhando, porque quando Rebeca busca Deus, o Senhor fala que vão nascer duas nações que serão inimigas, que o mais velho servirá ao mais novo. Olha que loucura. Então existia um propósito, existia um trabalho de Deus dentro daquele conflito. Só que hoje, quando surgem conflitos, dificuldades ou situações inesperadas, a gente tende a pensar que algo deu errado. A gente tende a ter pensamentos catastróficos, a generalizar a situação.
Mas a gente esquece que existem processos que fazem parte da construção do nosso propósito, que é necessário passar por aquilo para a gente chegar no nosso destino final. Então, para a gente mudar, a gente precisa começar a trocar a pergunta, por que isso está acontecendo? E precisamos começar a perguntar, o que Deus quer me ensinar através disso? Mudar a pergunta, tá bom? Uma frase que eu quero deixar aqui para você, para fixar bem isso na nossa cabeça, é que a presença de conflitos não significa a ausência de Deus. Muito pelo contrário, ele significa a preparação de Deus para você receber o que ele tem preparado para o seu futuro. E aí a gente já pode entrar no quarto ensinamento, que é que nem toda ferida precisa impedir a honra. Olha que coisa mais bonita. A gente vê que Isaac e Ismael se reuniram para sepultar Abraão, mas existia uma ferida ali. Isaac, o filho da promessa. Ismael, o filho rejeitado, né? Ali naquele dia os problemas não foram resolvidos. Também não diz que eles se tornaram amigos e irmãos inseparáveis. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só relata que eles se uniram para sepultar junto o pai. Então, mostrou a existência de honra. E a honra se sobrepõe a ego, vaidade, egoísmo. Só que hoje, muitas de nós acreditamos que para honrar alguém, a gente precisa concordar com tudo, esquecer tudo que ela fez ou o que aconteceu, ou então amar ela incondicionalmente. Mentira, engano. Ninguém é sempre assim. Tá? Então, existem relacionamentos que continuam limitados, mas ainda podem ser tratados com respeito. Você pode não gostar da outra pessoa, mas você deve honrá-la. Pode não ser sua melhor amiga, pode ter feito mal, mas a honra, ela se sobrepõe a qualquer coisa, ela significa respeito. Para você entender como que pode mudar a partir de agora, é que nem todo vínculo será restaurado da forma como a gente gostaria. Tem pessoas que o elo se quebrou, que as coisas aconteceram, que não dá mais para voltar, não é? Mas a gente pode escolher agir com honra, mesmo quando existem marcas no nosso passado. Isso não nos impede de honrar alguém. Nem toda reconciliação exige proximidade, mas toda maturidade exige honra. O quinto ensinamento é sobre você não trocar o que é valioso pelo que é urgente. A gente vê que Esaú estava cansado, com fome, desacreditado na vida, pensando só naquele momento, só na fome momentânea, e tomou uma decisão que iria afetar o resto da sua vida sem ele saber. Hoje, a gente está trocando princípios por dinheiro, já percebeu? Que a gente está trocando propósito por aprovação, principalmente aprovação nas redes sociais. A gente está trocando casamento saudável por emoções passageiras. A gente está vendo tanto caso de traição dentro de casamento, até de namoro, de noivado. Por quê? Porque é algo duradouro que a gente está trocando por emoção de momento. A gente troca paz por decisões impulsivas. O problema nunca foi o prato de lentilha. O problema foi perder o valor, a visão do valor daquilo que Deus colocou na mão de Esaú. Então, muitas vezes o problema não é o prato de lentilha que você está querendo comer. É você trocar um futuro próspero, um futuro extremamente original, extraordinário, por algo de momento. Trocar um casamento que vai ser o seu alicerce daqui para o resto da sua vida, por uma paixão momentânea, por uma experiência momentânea. Antes de tomar uma decisão importante, é extremamente essencial que você pergunte: eu estou decidindo porque é importante ou pelo que eu acho que é urgente? Vai fazer você não trocar a sua primogenitura, o seu bem mais essencial, por algo que é urgente. Quem vive apenas para resolver a fome de hoje pode perder tudo aquilo que alimentaria a vida inteira. Então é preciso tomar muito cuidado. E por isso a gente vai caminhar para o nosso sexto ensinamento, que é uma junção do ensinamento 5, que é o cansaço é um péssimo conselheiro. Eu garanto para vocês que se Esaú não tivesse cansado do jeito que ele estava, com a fome que ele estava, ele não teria trocado sua primogenitura assim, do nada. Ele teria pensado um pouco mais. Mas Esaú vendeu a primogenitura dele num momento de falta
de clareza. Ele vendeu quando ele estava esgotado, cansado, com fome. E hoje, muitas decisões ruins são tomadas por nós porque nós estamos cansadas emocionalmente, fisicamente, frustradas ou esgotadas. E aí, a gente acha que nesse momento é o momento ideal para tomar alguma decisão. E é nesse estágio, é nesse estado emocional ou físico, psicológico, que a gente decide projetos, rompe relacionamentos, abandona o propósito que a gente tem no calor da emoção, sabe, no calor da raiva, do cansaço. Nesse momento a gente não decide nada. Então nem toda decisão tem que ser tomada no dia de hoje. Às vezes o mais sábio é dorme que passa. Vai dormir que amanhã você tá bem. Não é assim que acontece às vezes? Você quer tomar uma decisão no calor do momento? Aí você acalma, nada como uma boa noite de sono, deita, dorme, no outro dia você tem uma outra visão. Por isso que você tem que ter sabedoria, né? Não tome decisões durante crises temporárias. Tome decisões em um estado de espírito emocional ou físico que estão mais próximos de um estado descansado, coerente, conectado possível. Lembrando que um dos nossos primeiros ensinamentos foi: não tome decisões ou conclusões precipitadas sem antes falar com Deus. Porque se Esaú tivesse feito isso, ele não tinha vendido a sua primogenitura e depois a gente vai ver o caos danado que vai ser aqui daqui para frente. Aprendemos tantas coisas e hoje eu tenho que contar uma coisa para vocês. Troquei de videomaker. Minha videomaker hoje é a minha Sofia. Meu videomaker Will foi demitido. Vamos ver se essa aqui vai colocar as palmas e os efeitos na edição. Ah, ela tá fazendo uma cara aqui que já não vai, gente. Vou ter que voltar com o William. O William hoje tá de folga. Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Quantos ensinamentos que a gente teve aqui hoje, né? Quando eu peguei esse capítulo, eu falei, meu Deus, os descendentes de Abraão e Quetura. O que eu vou falar de descendência? E olha, o Espírito Santo nos trouxe 6 incríveis ensinamentos e por isso preparamos uma série de perguntas aqui para você, uma para cada ensinamento, para que você responda com sinceridade para você. E dentro disso você consiga aplicar no seu dia a dia a aula. Vamos lá? Existe alguma promessa de Deus pela qual você está cansada de esperar? Quando surgem dúvidas, qual é a primeira fonte que você procura? Você está interpretando algum conflito da sua vida como um abandono de Deus? Existe alguém que você precisa honrar, mesmo que o relacionamento não seja mais o mesmo? O que você corre o risco de trocar hoje por uma necessidade momentânea? Existe alguma decisão que você está prestes a tomar só porque está cansada? E aí, eu quero que você responda essa daqui com muita sinceridade. Não que as outras não precisem, mas talvez você está prestes a tomar alguma decisão no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu círculo social, por cansaço. Pare agora, pare hoje. Reflita tudo que aprendemos aqui. O cansaço não é um bom conselheiro, não é uma boa bússola para tomada de decisões. Vá agora orar, se ajoelhe e pergunte a Deus o que Ele acha e peça para que Deus fale. Se o Senhor falar, você age. Se Ele não falar, você continua orando e esperando até que Ele fale, até que Ele venha na sua direção e Ele vai vir. E eu acho incrível que nós aprendemos muito e a gente vê que são ensinamentos totalmente atuais para o dia de hoje. E a gente viu aqui que Gênesis 25 nos lembrou, né, que um dos maiores erros nem sempre acontecem por maldade. A gente viu que às vezes acontece por pressa, por cansaço, por fome emocional, por falta de perspectiva, por falta de você ter certeza de quem você é, dos ruídos à sua volta. Gênesis 25 é um alerta para não trocarmos o eterno pelo momentâneo, não trocarmos a presença de Deus pelas coisas que o mundo tem a dar e que vão passar. Tudo passa, mas a sua palavra não passará. E esse capítulo também nos mostrou que Deus continua conduzindo sua promessa, mesmo em meio a processos, a conflitos, a limitações humanas. Ele não deixou de ser Deus. Que você não abra mão do que Deus preparou para a sua vida.
Que você não troque nada do que Deus preparou à sua vida para aliviar uma dor, uma necessidade do momento, para sucumbir à sua ansiedade. Porque aquilo que parece urgente hoje não vai ter valor nenhum amanhã. Aquilo que está te incomodando hoje, às vezes você descansa e respira, amanhã não significa nada. Mas o propósito que Deus tem para a sua vida continua valendo daqui para a eternidade. E por isso eu quero te pedir para a gente orar juntas, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, para que a gente possa orar. Vamos lá? Senhor, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um episódio, te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo, Pai. E te pedir, Senhor, que nos dê sabedoria, aumente a nossa fé, nos dê entendimento, unção dobrada, para que a gente não tome nenhuma decisão no calor do momento. Para que antes de qualquer decisão, antes de qualquer sim, antes de qualquer não, a gente dobre o joelho, Senhor, e te procure e te pergunte, Pai, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja que eu faça agora, Senhor? Porque nós cremos, Espírito Santo, que ao dobrarmos os nossos joelhos e te perguntar, o Senhor nos responderá, assim como respondeu para Rebeca e para Isaac, Senhor. Tudo nós colocamos na sua mão, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas fraquezas, a nossa vontade de desistir, Senhor. Tudo está no teu altar. Recolhe e troca, Senhor, por unção, sabedoria, fé e discernimento. Nós te pedimos, tudo te agradecemos, em nome do teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. E amém. E que lindo! Mais um episódio finalizado para a honra e glória do Senhor. E eu espero que tenha feito muito sentido para você, que você aplique esses ensinamentos, que você leve eles para o seu dia a dia, para a sua vida. E que se você ainda não está inscrita nesse canal, se inscreve, por favor. Falta uma pessoa para a gente chegar em 100 inscritos. Vamos bater por esse vídeo? Não é para o meu ego, não é pelo meu pedido. É para que tenhamos 100 pessoas, 100 mulheres impactadas por um ensinamento tão rico e pela honra e pela glória do Senhor Jesus. Tá bom? Então se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrita. Ativa o sininho para receber o vídeo de domingo que nós vamos falar sobre Isaac e Abimeleque, Gênesis 26. Estamos caminhando em Gênesis, né? Então compartilha, envia para uma mulher que hoje precisa não trocar o que é valioso e o que é eterno por algo urgente, deve ter. Você deve conhecer alguma mulher que está prestes a tomar uma decisão precipitada e que se ela assistir esse vídeo hoje, ela não toma, tá bom? Dorme que passa. Hora que passa, melhor, hora que passa. Então eu te espero aqui domingo, nesse mesmo abençoado canal, nesse mesmo abençoado horário, para que a gente tenha mais ensinamentos direcionados pelo Espírito Santo. Um beijo, obrigada pela sua companhia e até domingo.